Saudações! Bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou o seu instrutor, Maxwell Soares. E vamos para mais um estudo. Hoje com o tema O Juízo. Antes, vamos fazer uma oração. Glorioso Pai que estás nos céus, que nós possamos entender a sua justiça, estar de acordo com a sua justiça, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade e que possamos realmente refletir a justiça do Senhor, ser revestidos da sua justiça, sermos justificados, mas que possamos sim aceitar que o Senhor finalmente estará conosco num reino de justiça e amor. Então que possamos entender por meio da sua palavra como isso acontecerá, como é este processo do juízo, que possamos cada dia mais abraçar e viver as suas verdades. Que o seu Santo Espírito nos guie neste estudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quando nós ouvimos a palavra juízo, ou todos os elementos que estão associados ao juízo, será que nós ficamos temerosos? Será que ficamos aterrorizados? Ou será que nós buscamos realmente ver, entender que um juízo é para que a justiça seja feita? Então, precisamos lembrar que a justiça de Deus, ela virá para acabar com a injustiça. Mas, de maneira bíblica, será que nós estamos bem fundamentados nisso? A Bíblia mostra elementos de um juízo, e isso reflete em nossas vidas, por tudo que nós estamos passando, ou em relação à nossa salvação? Vamos ver então na Bíblia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então todos nós daremos conta, de uma forma ou outra, todos nós, tanto bons quanto maus. Quais são os elementos que compõem um júri? Primeiro, em relação ao juiz. Vamos ver. Quem será o juiz, então? Se há um tribunal, se há um júri, se há elementos de um juízo? Lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, nós temos: Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aqui o apóstolo Paulo, falando sobre a coroa da justiça. Mas quem dará essa coroa? O próprio Deus, o justo juiz. E nós veremos de maneira mais específica qual pessoa da Trindade. Agora, em relação ao advogado. Quem é o advogado de defesa? Lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos nosso advogado, alguém que está nos defendendo, nos representando, Jesus Cristo, o justo. E quem é o acusador? Nós temos ali em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E nós sabemos então, toda a Bíblia nos mostra esse grande acusador, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, o inimigo. Qual será a norma do juízo? Qual será a norma do juízo? Lá em Tiago, capítulo 2, no verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como, havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Assim como há a lei
na Constituição, há normas. Então, a própria Bíblia, e ali mais especificamente, a lei, os 10 mandamentos, também chamado de a lei da liberdade, a lei moral, aí nós temos a norma do juízo. Lembrando que a norma não é para nos salvar. Nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Cristo, no nosso Senhor Jesus. Mas, se aceitamos realmente esse Cristo habita em nosso coração, então isso será refletido em boas obras. As obras, ou ali a obediência à lei, é um termômetro de como nós estamos realmente alinhados com a palavra de Deus. Nós estamos realmente vivendo, permitindo que Cristo habite em nossos corações, nos liberte, nos transforme. Então, a lei da liberdade, a lei moral, os 10 mandamentos, a norma do juízo. A lei, ela não pode salvar, mas ela mostra o certo e o errado. E o registro processual? Os registros. Lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então há um registro de tudo o que ocorre. Nós temos, então, elementos essenciais num tribunal, elementos essenciais de um juízo. E, novamente, o qual nós já lemos, mas aqui mais alguns detalhes. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, por mais que haja um juízo, e que o nosso Senhor seja o juiz, mas o nosso Senhor também é advogado. Também é um advogado que está ali para nos defender, nos representar, nos ajudar. O nosso Senhor, ele é juiz, mas ele vem primeiro para nos salvar. Então, lá em João, capítulo 5, verso 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, olhe, isso é bíblico. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Deus pode julgar, mas há funções no processo da salvação, e aqui especificamente no juízo, em que cada pessoa da Trindade ali tem o seu papel, a sua função. Então, o que nós temos? Jesus é tanto juiz quanto advogado. Nosso Senhor, ele veio primeiramente para nos salvar, mas o nosso Senhor também precisa fazer justiça. É um Deus de amor e misericórdia, oferece o perdão e a salvação primeiro. Mas o nosso Senhor também é um Senhor de justiça. Nós ficamos indignados com tantas coisas que ocorrem. Será que nós nos indignamos com a justiça de Cristo? Sendo que o nosso Senhor é o verdadeiro juiz, o juiz justo, e só ele pode fazer a justiça, tanto com igualdade quanto com equidade. Aquele que tem Cristo como seu Salvador pessoal não precisa temer o juízo de Deus. É claro que nós tememos a Deus no sentido de respeito, reverência, mas aqui nós não precisamos temer no sentido de ficarmos aterrorizados, porque o nosso Senhor é o juiz justo. O nosso Senhor é um Deus de amor, mas um Deus de justiça. Ele busca nos salvar, oferecer o perdão, nos ajudar, nos representar, nos defender. Mas ele também busca nos libertar, nos transformar, nos curar. E esse Senhor fará a justiça. A justiça pode ser vista de maneira imediata, mas também nós podemos ver uma justiça futura em relação a tudo que está acontecendo nessa terra, e realmente é bíblico, profético. Justiça será feita. A volta do nosso Senhor está muito próxima. Não tema em relação ao juízo, no sentido de que não fique aterrorizado.
mas sinta-se seguro de que o nosso Senhor, ele busca nos salvar, e o nosso Senhor fará justiça, não para o mal, mas fará justiça para o bem. O nosso Senhor, o juiz justo, nosso Senhor Jesus, é tanto o juiz quanto o nosso advogado. E por mais que o inimigo tente nos humilhar, por mais que ele tente jogar na nossa cara todos os nossos erros, nós somos justificados pela justiça de Cristo. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. O nosso Senhor pagou o preço pelas pisaduras do nosso Senhor, pelas suas feridas, nós somos curados, sarados. O nosso Senhor já pagou tudo que precisava ser pago. Mas eu preciso todos os dias confessar, me arrepender, pedir o perdão, aceitar a sua graça, o seu amor, o seu perdão, para que todos os dias eu seja lavado e revestido da sua justiça. Vamos orar. Glorioso Pai, nos perdoe por todos os erros, todos os pecados, caso tenhamos ofendido a Ti ou ao próximo. Seja com cada família, cada pessoa. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livre do mal. E, Senhor, sabemos que há registros sendo feitos, mas que eles também serão apagados se nós realmente o aceitarmos de todo o coração. Se nos arrependermos dos maus caminhos, aceitarmos o seu sangue, a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Nos transforme, que possamos ser justificados por Ti, receber as suas vestes de justiça. Nesse grande juízo que já ocorre, que possamos receber ali a vida eterna, mas é claro, principalmente estando ao seu lado para todo sempre, ao lado do Senhor, que é um juiz justo, que finalmente estará habitando conosco, nós contigo, num reino de paz, justiça e amor, e que possamos realmente viver as suas verdades e as suas maravilhas hoje e sempre, Senhor. Seja com cada um de nós. Que venha o teu reino e a tua justiça, que façamos parte do teu reino e da tua justiça. Em nome e por amor de Jesus. Amém.